Olá, graça eterna, paz eterna. Igreja Santa, igreja escolhida, predestinada antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amém? Amados, nós vamos estar ministrando sobre Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Antes de entrarmos na ministração, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir que o Eterno Soberano venha me orientar, me guiar, para que eu venha transmitir uma mensagem para a sua igreja, para sua igreja escolhida. Igreja é o povo, igreja é os filhos escolhidos antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. Vamos orar? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pai querido, usa-me, pois irei usar a Tua palavra, irei fazer uso da Tua palavra. Fala conosco, usa minhas pregas vocais, a minha mente e o meu coração, para que eu possa ser canal de bênção para o Teu povo, para a Tua igreja. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amados? Amém? Olha só. O nosso tema é seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Se for possível, a igreja tem que se parecer com Cristo, né? A igreja tem que, os filhos amados do Pai, tem cada dia buscar essa aparência com o Pai. Nós somos imitador deles. Então nós não podemos parecer com o mundo, né? Nós não podemos ser parecido com o ator da novela. Nós não podemos ser parecido com fulano, beltrano. Nós temos que ser parecido com quem? Parecido com o nosso Deus. Amém? Porque ele é o nosso Pai, né? Nós temos o DNA dele, então nós temos que parecer com ele. Ô minha amada irmã, não se preocupe. Não se espelhe em A, B, C. Não se espelhe em fulano e beltrano. Meu irmão, não se espelhe em fulano e beltrano. Seja você mesmo. Busque. Tem um louvor que eu gosto muito que diz: Filho, não se cobre tanto, as tuas lágrimas eu estou enxugando. Amém? Então não se cobre tanto. Não adianta você querer ser parecido com alguém porque está dando certo. Não. Seja parecido com Deus. Seja parecido com o Eterno Soberano. Então o apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Hebreus que havia se convertido, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Olha aí, amados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Aí você pode dizer: mas pastor, como é que eu vou seguir a paz com uma pessoa que não tem paz? Ela não tem, mas você tem. Eu não estou dizendo aqui para você se coloiar, você... Não estou dizendo aqui para você... Nós temos nossos filhos, né? Nós amamos nossos filhos. Mas se ele estiver fazendo alguma coisa errada, nós vamos falar, porque nós amamos ele. Mas não aceitamos não concordamos com o erro. Então, seguir a paz é você orar. Você sabe que tem pessoas que estão tramando coisa maldade. Você sabe que tem pessoas que tudo que faz é maldade. Então você vai fazer o quê? Você vai orar por esta pessoa. Você vai orar, você não vai se acomodar, você não vai se acovardar, não, você vai orar, nós vamos orar. Precisamos orar. A igreja precisa orar. Orar é falar com o Pai. Então o apóstolo Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí você pode dizer assim: mas pastor, nós já não estamos perfeitos? O tetelestai já aconteceu? Sim, mas ele nos chamou com um propósito. Ele não nos chamou sem propósito, ele nos chamou com um propósito. Para vivermos aqui nessa terra, neste mundo, nesse cosmos,
o tempo que Ele determinou, mas vivemos de forma digna. Vivemos como filho amado, fazemos a diferença. Fazemos a diferença. Já pensou? O testemunho de um cristão, alguém chega dele, se parece com Cristo. Ele é esquisito, ele não tem um jeito do mundo, ele não tem um jeitinho do mundo. Ah, ela não tem um jeitinho do mundo. Não é maravilhoso, né? Isso aí você está representando seu pai. Você está sendo fiel a ele. Você não tem um jeito do mundo, você tem um jeito de Cristo. Amém? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você vê que é difícil hoje em dia as pessoas perdoar, né? A igreja de Cristo tem que perdoar, fazer a diferença. Se a igreja de Cristo não perdoa, não é igreja, está fora. Quando eu falo igreja, eu não falo as paredes, né, irmãos? É importante frisar. Não fala as paredes não vai te amar, as paredes não vai te respeitar. A igreja é os filhos de Deus escolhidos antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. Então, nós temos que ser diferente. Nós somos esquisitos. Esquisito para o mundo. O mundo está acostumado com disse-me-disse, o mundo está acostumado com traição. Ah, traiu, trai também, mentiu, mente também, rapaz. É uma mentirinha à toa. Para você conquistar o que você quer, você tem. Eles não chamam nem mentira, eles chamam omitir. Omitir é mentira. O pai da mentira é o capeta. Então nós temos que fazer de tudo. Fazer de tudo para parecermos com o nosso pai. Amém, amados? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que você vai ver o Senhor? Você vai ver o Senhor quando você orar, Deus vai atender sua oração, né? Isso é ver o Senhor. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Quer dizer que Enoque andava abraçado com Deus? Não. Andar com Deus é o quê? Ele representava verdadeiramente Deus. Que aonde ele chegava, ele representava Deus com as suas atitudes. É pelos frutos que se conhece a árvore. Como é que a pessoa conhece que a mulher é uma mulher de Deus? É pelos frutos. Ela ama, ela perdoa. O homem, como é que se conhece que o homem é um filho de Deus? Pelos frutos, ele ama, ele perdoa. Ele não faz o que a sociedade faz, ele não trai, ele não mente, ele foge dessas coisas. Então isso aí prova que ele é filho de Deus. Não é ele dizer, não é ele com a Bíblia de braço. Nós temos que andar com a nossa comunidade apostólica da fé. Nós pregamos a Bíblia, nós não escondemos a Bíblia, não. Nós temos o costume de pregar a Bíblia, de abrir a Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, quem não gosta de mensagem bíblica, não vai vir para a nossa comunidade, porque nós pregamos a Bíblia. Nós temos aquele momento de pregar a Bíblia. Muitas vezes nós estamos pregando aí, tem pessoas que ficam olhando para o celular, olhando para o relógio para ver a hora. Meu irmão, nós temos que se acostumar com a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai. É Ele falando através da sua palavra. Então nós temos que ser íntimo com a sua palavra. Versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Tenha cuidado, irmão, para que a gente não venha se afastar da graça de Deus. Nós temos que ter cuidado para não se gloriar, se orgulhar. Ah, porque eu sou, porque eu posso. Não sou nada. Olha, irmão, sem Deus não vai existir a comunidade apostólica da fé. Eu não sou nada, irmão. Não sou nada. A comunidade apostólica da fé só está de pé porque ela foi chamada para pregar a palavra. Esse ministério foi chamado para fazer a diferença. Pregar a Bíblia. Mas se eu me afastar um minuto, um segundo da palavra, não vai ter comunidade apostólica da fé. Eu estou sempre orando por vocês, estou sempre lendo a Bíblia, estou sempre... É uma luta constante, irmãos. É uma luta constante.
Ah, não fique desapercebido, é uma luta constante. É uma luta, nós que fazemos a comunidade apostólica da fé, é uma luta constante. Nós não temos ainda local próprio, nós não temos ainda, né? Mas nós sabemos que no mundo espiritual já está tudo feito. No mundo espiritual nós já temos nosso local para congregar. No mundo espiritual nós já estamos... Porque tudo já foi feito no mundo espiritual. Não tem nada sendo feito hoje. Primeiro acontece no mundo espiritual, para depois vir para o mundo físico, o mundo material. Mas no mundo espiritual, primeiramente, tem que acontecer lá. E eu creio que no mundo espiritual, a comunidade apostólica da fé já tem sua sede própria, já tem seus membros, já tem tudo, já está tudo preparado. Só falta Deus mandar para nós. Amém? Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine, tá vendo? Raiz de amargura brotando, crescendo. Então, cuidado com raiz de amargura, cuidado você não ter a paz com todos. Ah, pastor, como é que eu vou ter a paz com a pessoa que está desejando mal para mim? Ela está desejando, mas você não está para ela. Desculpa o que eu vou falar, irmão, mas muitas vezes na sua própria família gera um desconforto. Na sua própria família muitas vezes gera um estado de perturbação sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Então tem que ter cuidado para que isso não venha brotar uma raiz de amargura. É por isso que eu te convido a orar. Chegou já o tempo do carnaval aí. Te convido para estar orando conosco da comunidade apostólica da fé, estar meditando na palavra, o versículo do dia, o devocional, a oração, aquele relógio de oração, estávamos orando, clamando. E esse é o dever dos filhos de Deus. Filho de Deus vai ter prazer em quê? Tá pulando, bailando, gritando. Filho de Deus vai ter prazer em estar falando com o Pai, pedindo orientação, orando, clamando, lendo a Bíblia, meditando, crescendo na graça e no conhecimento, como nosso apóstolo ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive. Ninguém se afaste desta graça, dessa benevolência, deste amor de Deus, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Que nenhuma raiz de amargura brotando, ela venha te perturbar, venha tirar você do seu lugar. Pode se levantar o espírito do governador, que não venha te tirar do teu lugar, que não venha fazer você desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Te perturbe e por ela muito se contamine. Pela perturbação, pelo semear a discórdia, muitos se perturbam e muitos perdem o que Deus tem de fazer. Versículo 16 diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano. Olha, que ninguém seja fornicador ou profano. Profano é profanar a palavra de Deus, adulterar a palavra de Deus. Eu faço questão, irmão. A minha preocupação é ministrar do jeito que está. Não está acrescentando, nem tirando, nem acrescentando. Eu faço aquele maior esforço. Não que eu sou melhor do que ninguém, irmão. Mas eu tento procurar ser fiel à palavra de Deus. Nós só temos a Bíblia, irmão. Nós só temos a Bíblia, não temos não tem outro livro. Nós temos que ser fiel à Bíblia, a bússola, a palavra de Deus. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitude. Esaú vendeu o seu direito da primogenitude. Que você saiba que o que Deus te deu não tem dinheiro que compre. Você não pode se vender porque você foi comprado. Você foi escolhido antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. Você não se pertence, então você não pode se vender porque você não pertence a você mesmo. Você pertence ao eterno soberano. Então não pode vender o que não é seu. Você não pertence a você. Amém? Nós não pertencemos a nós mesmos. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém, amados? Então, como Esaú, vendeu
vendeu sua, como Esaú, que vendeu aquilo que Deus havia lhe dado, né, a sua primogenitura. 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima buscou. A pessoa tá chorando, não quer dizer que a pessoa está arrependida, né? Talvez a pessoa está chorando, mas não quer dizer que a pessoa está arrependida. Ele buscou com arrependimento, mas com lágrima, mas aquilo não quer dizer que muitas vezes a pessoa está chorando, mas não quer dizer que a pessoa está arrependida. Vai fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Então nós temos que ter muito cuidado, não andar pela emoção. Você vê uma pessoa chora aí, porque eu não vou fazer mais isso, e porque aquilo. Aí recebe uma segunda oportunidade, a pessoa vai e faz pior. Então tem que ter muito cuidado, irmão, para a gente não andar pela emoção. Andar por fé. Amém? O justo viverá da fé. Nós temos que ter cuidado para não andar pela emoção. Então, Esaú ele vendeu sua primogenitura, né? Primogenitura. Depois ele, com lágrima ali, mas não foi arrependimento sincero. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima buscou. Porque não chegaste ao monte, porque não chegasse ao monte Pavel, acesso ao fogo, e às escuridão, e às trevas e à tempestade. Então nós temos que chegar à presença de Deus com arrependimento, né? Andar na paz. Quem tem paz, irmão, onde ele chegar, ele vai ter paz com todos. Se a pessoa está ferida, onde ele chega, ele vai ferir todo mundo. Se ele tem paz, onde ele chega, ele vai exalar essa paz, esse bom cheiro, esse bom perfume. Então ande em paz. Viva na paz. Não se preocupe com o mundo, irmão. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então não se preocupe com o mundo, né? De que adianta, né, irmão? De que adianta, né? De que adianta o capitão e o seu navio, né? Estivesse todos ali em propósito diferente. Cada um tivesse um propósito. Então ia não ter rumo, né? A embarcação não ia ter rumo. Então o nosso rumo é Cristo. Então o nosso barco da vida, está rumo à cidade celestial, rumo a Cristo. Não é, amados irmãos? Então que nós possamos ter essa paz, que nós possamos andar nessa paz, crescermos na graça e no conhecimento. O profeta Oséias diz: meu povo, o povo de Deus, o povo, a igreja de Cristo, perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento humano, não é conhecimento das coisas desse mundo, é conhecimento de Deus. Amém? Então, tenha paz com todos. Mesmo que as pessoas não tenham paz com você, tenha paz com ela. Amém? Trabalhe em cima dessa paz, busque essa paz. Não é do dia para a noite, mas você vai ser fiel e essa paz vai agregar na sua vida. Amém? Mesmo que as pessoas venham contender, venham te vender, venham te caluniar, está se cumprindo a palavra, né, irmão? O que aconteceu com Jesus, você está sendo perseguido, caluniado, humilhado, está se cumprindo a Bíblia. Na sua vida, né? Porque ela já se cumpriu, né? Agora, está acontecendo na sua vida. Você está sendo fiel a Deus, você está sendo imitador de Cristo, por isso que você está sendo perseguido. Não dá para amar a Deus e amar o mundo, né? Se eu amar o mundo, eu vou odiar a Deus. Se eu odiar ao mundo, se eu não amar o mundo, se eu ser distante do mundo, eu vou ser próximo de Deus. Então tenha paz com todos. Neste momento de carnaval, procure um local
Se você quiser orar com a comunidade apostólica da fé, entre em contato conosco, vou deixar meu telefone aí para a gente orar junto. A gente orar, eu estou te mandando o versículo do dia, nosso devocional pela manhã, pela madrugada, pela noite. A gente está orando, clamando. Amém, irmãos? Tudo isso que está acontecendo não interessa a gente. O que interessa é que a gente temos um chamado e que nós temos família, e que nós estamos aqui não é para se acomodar, é para pregar, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Muitas vezes a gente não fala nada, mas com o nosso testemunho, muitos filhos já se reconciliam com o Pai, devido ao nosso testemunho, devido ao fruto. A árvore é boa, o fruto é bom, então todo mundo quer a sombra desta árvore. Então, se você for imitador de Cristo, todo mundo vai querer estar perto de você. Aqueles que são de Cristo vão querer estar perto de você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa-me, Senhor, como canal de bênção. Usa-me para a tua igreja. Usa-me para fazer a diferença. Pai, sabemos que o Senhor nos chamou com um propósito para fazermos a diferença, um propósito para se parecermos contigo, para o Senhor ser gerado em nós. Cada dia, não é de um dia para a noite. Uma criança não é gerada de um dia para a noite. O apóstolo Paulo diz: filhinhos, como tenho dores de parto, né? O apóstolo Paulo faz esse comentário, dor de parto. Então, é como se fosse um parto gerado ali, primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana. Então, não é de um dia para a noite que você vai se parecer com Cristo, mas você vai lutar para a palavra que sai da sua boca seja a palavra que saía da boca de Cristo, lutar para as palavras da sua boca ser palavra de Deus, lutar para que a paz de Deus esteja em você, a saúde de Deus esteja em você, a alegria de Deus esteja sobre a sua vida, e aonde você chegar, exalar esse perfume, exalar esse bom cheiro, esse bom aroma. Amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Que possamos cada dia seguir a paz com todos, que possamos cada dia, Senhor, fazermos a diferença, que cada dia possamos ser espelho para essa sociedade. Pai querido, usa-nos como canal de bênção, usa-nos como povo abençoado, igreja santa na face da terra. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, meus filhinhos, amém, igreja amada, igreja santa, que Deus continue abençoando a todos, rica e poderosamente. Nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e eu também. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem da graça eterna, da paz eterna, diretamente da comunidade apostólica da fé. Que Deus continue abençoando a todos, rica e poderosamente. Amém, amém. Graças a Deus.